E nesse vídeo, o pastor César Cavalcante responde mais uma vez uma pergunta muito intrigante. O que era de fato o espinho na carne Te de Paulo? agradecer por essa revelação que foi lhe dado o espinho na carne. Que espinho na carne é esse que ele também não conta, né? Olha, algumas pessoas entendem que o espinho na carne de Paulo tem a ver com a culpa de ter autorizado a execução do Estevão. E ele tinha de conviver com essa culpa. Eu não consigo defender essa ideia, embora quando Paulo prega em Atenas, olha que interessante, Fábio. Quando Paulo prega em Atenas, ele copia um pedaço da mensagem do Estevão. E quando Estevão pregou, o Paulo não era crente. Ele tinha pegado a túnica, uma peça de roupa de Estevão, né? Não. Depositaram as roupas aos pés de um jovem chamado Saulo, porque o Saulo era ele era o mandante da morte de Estevão. Mas o Estevão pregou uma mensagem tão poderosa que marcou a vida do apóstolo Paulo. E quando ele vai pregar em Atenas, ele usa trecho da pregação de Estevão. Aquele lance que ele fala assim, ó, Deus não habita em templos feitos por mão de homens, não está na Bíblia lá no Antigo Testamento. Isso aí ele ouviu o Estevão pregar. E ele repete aquele sermão. Então eu acho que foi uma coisa muito importante para Paulo. Mas eu não acredito que seja isso, um espinho na carne. Sentimento de culpa pela morte de Estevão. Não. Há uma outra linha que defende que pode ser uma enfermidade nos olhos que Paulo tinha, muito grande. Diz também que foi geralmente após a queda, no encontro com Jesus, né? Provavelmente. Se isso... Porque ele ficou cego 3 dias. Ele ficou cego 3 dias e depois caiu como se fosse as escamas, não sei o que lá. Mas tem um texto em Gálatas que ele é bem interessante nessa linha. Ele fala o seguinte, acho que é Gálatas 4:7. Ele fala assim, ó. Peraí, acho que eu errei o texto. Não é 4:7, não. É no capítulo 4. Ele fala o seguinte, que a enfermidade dele era uma enfermidade, parece que muito, muito complicada, nojenta, tipo assim, que se possível fosse, os Gálatas teriam arrancado os olhos deles para dar para Paulo. Eu vi já esse texto. Na minha cabeça, no capítulo 4. Gálatas 4:14. Obrigado. Vamos lá. Primeiro versículo 13, ó. Vós bem sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Então, a primeira revelação aqui, a igreja chegou na Galácia por conta de uma doença de Paulo. Vai entender. E Galácia não é uma cidade, né? Galácia é uma região. Versículo 14, pois que a minha enfermidade na carne vos fosse uma tentação, contudo não me revelaste desprezo nem desgosto, mas me recebeste como anjo de Deus, como o próprio Cristo. Que é efeito da vossa exultação, pois lhe dou testemunho que, se possível for, eu teria arrancado os vossos próprios olhos para me dar. Parece que a enfermidade de Paulo, nesse texto aqui, tem alguma coisa a ver com os olhos. E essa enfermidade era de uma foto meio nojenta, alguma coisa assim, que é o que ele diz aqui. Era exposto. Não, que ele fala assim, vocês me receberam, ó, posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelasse desprezo nem desgosto. Quer dizer, a enfermidade era para gerar desprezo, desgosto. E é interessante que a palavra desgosto aqui é nojo, é repugnar. Aqui eu tenho uma tradução aqui na nova versão, desdém. Vocês não zombaram. E aí... Não fizeram caso da minha doença. Bom, enfim, ele usa aqui a palavra tentação, né, que é um problema tal, mas vocês não tiveram desgosto tal, e essa palavra, ela é uma palavra no texto grego que ela só aparece aqui nesse texto, mas tem a ver com, tipo, você olhar e ter nojo, alguma coisa assim. Aí, na sequência, ele fala o seguinte, mas vocês me receberam como anjo de Deus, e eu dou testemunho que, se fosse possível, vocês tinham arrancado os olhos de vocês para me dar. Então parece que essa enfermidade era meio, ou tinha secreção. Por exemplo, você vai ver que Paulo tinha lenços e aventais. Por que ele tinha lenços e aventais? Parece que tem a ver com esse esquema aí.
entendeu? Ficar limpando. Alguma coisa assim. Uma outra dica sobre isso, eu não sei se eu vou achar aqui, mas na verdade tem bastante texto, não vai ser difícil achar não. Não é um texto só. Mas o apóstolo Paulo, ele fala em várias cartas que, segundo aos Tessalonicenses 3,17, ele fala assim, esta saudação é do meu próprio punho, este é o meu sinal em cada epístola, é assim que eu escrevo. Significa que Paulo não escrevia as cartas, ele só assinava as cartas. Então, parece, se ele tem um problema na vista, e aí Colossenses 4,18, essa saudação é do meu próprio punho. Quando ele escreve, por exemplo, em Gálatas, ele fala assim, eu escrevo para vocês com letras grandes. O que significa letras grandes? Parece que tem algum problema para escrever. Quem escreveu Romanos foi um cara chamado Tércio, e não Paulo. Então, todas essas informações na Bíblia reúnem condições para mostrar que Paulo tinha algum tipo de enfermidade nos olhos, que era um problema, que tinha secreção, era um problema. Agora, isso é um espinho na carne? Alguns dizem que sim, outros dizem que não. Como a Bíblia não diz exatamente o que é, se eu tivesse muita ficha para apostar, talvez eu apostaria numa enfermidade física.